Então, vamos já nos preparar para esses momentos, vamos todos nos aquietando, vamos nos harmonizando, respirando os fluidos que estão à nossa volta neste momento, porque nós estamos dentro da atmosfera fluídica do nosso grupo. Vamos respirar esses fluidos, conscientes de que estamos absorvendo o fluido cósmico universal, que é sensível à força dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e emoções. Então, vamos mentalizar que estamos absorvendo fluidos amorosos, equilibrantes, harmoniosos. E vamos preencher todo o nosso ser com esses fluidos. Conscientes e presentes. Vamos mentalizar que essa energia pode ser levada para qualquer parte do nosso corpo. Vamos levar essa energia até os nossos pés, com um pensamento de gratidão. Vamos agradecendo aos nossos pés, vamos preenchendo-os com fluidos harmoniosos, equilibrantes. Vamos relaxar as panturrilhas, os joelhos, as coxas, e deixar a energia fluir livremente pelas nossas pernas. Relaxa em toda a região do quadril. Vamos soltando a musculatura do abdômen, das nádegas. E o organismo se refaz, volta ao seu equilíbrio, ao seu funcionamento normal. A harmonia vai se estabelecendo no nosso corpo e em todo o nosso ser. Relaxem a região do tórax, soltando a musculatura do peito, das costas. Vamos relaxando a musculatura ao longo da coluna, beneficiando assim todas as vértebras, discos intervertebrais, nervos. Relaxem bem os ombros, soltem, larguem as tensões, soltem qualquer peso que estiverem carregando nos seus ombros. Relaxem os braços, antebraços, mãos. Relaxando totalmente desde os ombros até a ponta dos dedos. Relaxem o pescoço, couro cabeludo, orelhas. Relaxem a mandíbula, os lábios. Vão soltando a musculatura
da sua face, relaxando os olhos, as pálpebras, sobrancelhas e testa. Observem o seu rosto calmo, tranquilo, sereno. Percebam-se, sintam-se preenchidos de paz, harmonia, amor. E assim, vamos nos unir e vamos nos unir a toda a equipe espiritual que está presente neste momento. O nosso mentor Itaporã, os mentores deste trabalho, os mentores especializados em meditação que vêm especialmente para este curso, mas principalmente vamos agradecer a Jesus por seu amor, por sua luz, pedindo ao nosso Divino Mestre que nos abençoe, que abençoe os nossos esforços, que nos leve até a nossa casa interior, para que possamos estar junto à nossa essência. E ao estarmos junto à nossa essência, estamos mais próximos de Jesus. E assim, nesse envolvimento, nessa paz, pedimos permissão para dar início à aula de hoje. Isso, vamos então, respirando gostosamente. Olá, Carolina, boa noite, Rony, boa noite, Clarice. Boa noite. Rosângela. Olá, Fátima. Que gostoso quando eu posso ver o rostinho de vocês, porque a gente tem um limitezinho tão pequenininho, né? Os quadradinhos que a gente pode ver uns aos outros, ainda pelo menos que possamos ver a todos. Vamos então dar início à aula de hoje. Eu tenho visto, conversado com muitas pessoas, e é preciso ainda... Ah, a Ana Cristina falou que está com problema na câmera, por isso que ela não está ligando. Muitas pessoas ainda estão com bastante dificuldade na meditação. E isso é comum, viu? E, aliás, só vai ter dificuldade quem tentar, né? Quem não tentar nem sabe se vai conseguir ou se vai ter dificuldade. Então, por isso, hoje, nós vamos fazer uma meditação extremamente simples, que é uma meditação passiva concentrativa, que nós já vimos o que é isso, né? Concentrativa, porque nós vamos usar a nossa mente para nos concentrarmos. E quando é perceptiva, a gente percebe. Mas aqueles que já estão com mais prática podem fazer com que essa meditação seja concentrativa e perceptiva, tá? Muitos já estão conseguindo fazer meditação com uma âncora bem mais sutil. Lembrem que a gente foi falando, né? Quanto mais fácil vai ficando para nós a meditação, mais sutil nós podemos ter a âncora. Até que a âncora pode ser um sentimento, pode ser o vazio, pode ser o nada, né? Então ela vai se sutilizando e a gente vai ficando totalmente presentes. E quando a gente está na âncora,
nós vamos tendo essa redução de envolvimento em tudo que acontece à nossa volta. Nós vamos cada vez ficando mais fixos na âncora. E isso vai trazendo um relaxamento. Então, nós iniciamos aqui hoje com um relaxamento, né? Que é gostosinho, a gente vai se desligando mais fácil de tudo que aconteceu durante o dia, né? Eu até passei para vocês aquele relaxamento de 5 minutos, de 10 minutos, que vocês podem fazer em casa e podem fazer também antes da meditação. Ou seja, relaxamento é uma coisa, meditação é outra. Meditação ajuda a relaxar, mas não é um relaxamento, né? E outra coisa, talvez vocês já estejam percebendo melhor que a meditação não leva ao sono, mas leva ao despertamento. Então, muito interessante isso, porque provoca uma redução do alerta, né? Provoca uma grande diminuição do metabolismo corporal, como nós já vimos isso. Então, todo o metabolismo corporal diminui. Isso, durante o sono, levaria horas para alcançar, mas na meditação é muito rápido. Então, os batimentos cardíacos diminuem, a pressão arterial diminui, então, todo o metabolismo diminui. Então, e vocês já sabem todos os efeitos positivos, físicos, emocionais e mentais da meditação. Mas só que, para conseguir isso, nós temos que meditar, né? Ninguém cria músculo se matriculando numa academia, né? Se matricular numa academia é o primeiro passo. Mas só que você tem que ir na academia, você tem que fazer exercício. Então, todo esse trabalho que nós fazemos de meditação, estamos fazendo uma musculação neuronal. Então, o que a gente tem que fazer? Praticar. Sem a prática, nós não vamos ter resultados. E a gente atinge aquele relaxamento da lógica, que é aquele momento em que nós passamos a não analisar nada, não julgar nada, a gente está num estado de presença. E sem qualquer expectativa. Ou seja, nós vamos diminuindo cada vez mais as atividades mentais para atingir esse relaxamento da lógica. Que é uma situação extremamente importante. Só que a nossa mente não nos deixa ficar muito tempo ali. Por quê? Porque a nossa mente quer estar no controle, quer estar no comando. Então, aí vem os pensamentos. E a gente foge da âncora, a gente perde a âncora, sai desse estado em que nós estávamos. Aí a gente percebe que perdeu a âncora e volta para a âncora, simples assim. E muitas vezes, o que eu escuto? A pessoa dizer, eu não consigo parar meus pensamentos. E não consegue mesmo. Não vai parar, seus pensamentos não vão parar. A atividade mental não vai parar. O que vai parar é o seu foco nos pensamentos. Só que por falta de alimento, que o alimento do pensamento é você ficar prestando atenção nele, os pensamentos também vão diminuindo. Vão ficando mais tranquilos.
né? Então, sabe aquela agitação mental que você fica com a cabeça, né? Pensando em milhões de coisas ao mesmo tempo? Há uma acalmia que vai acontecer, tá? Mas não vai parar. O que vai parar é o quê? A sua atenção aos pensamentos. Para você fazer isso, você tem que fazer o quê? Treinar, 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 tá? Eu gostaria que vocês pudessem me dizer se vocês têm tido dificuldades. Porque aqui em aula ninguém fala nada, depois é que a gente conversa, né? Eu estou sempre disponível para todo mundo. E também, se vocês não se sentirem bem de falar em aula, fala comigo. Todo mundo tem o meu WhatsApp. Eu respondo todos os WhatsApp, todos, sem exceção. Não respondo na hora, eu respondo a hora que eu posso. Né? É o bendito WhatsApp, né? Que a gente tem essa possibilidade de comunicação muito boa. Então, o que vocês precisarem, falem comigo. E outra coisa, quem é que persiste mais? Quem já está melhor. Então, as pessoas que, quando iniciaram o nosso curso, estavam com aquele altíssimo o nível de estresse, que eu falo, por favor, tenham persistência. E são justamente as pessoas que têm mais dificuldade de ter persistência. Então, voltando à questão da musculação. Ninguém começa a musculação gostando de musculação. Ninguém. Tá? Quem já começou sabe disso. Você vai em busca de um resultado. Né? E esse resultado você só consegue se você frequentar, se você tiver persistência, consistência no que você está fazendo, né? E tudo aquilo que é válido quando a gente pensa em musculação, também é válido quando você pensa em meditação. Porque realmente é um trabalho cerebral que você está fazendo. É uma musculação cerebral, neuronal. E para isso, quando você começa, geralmente você não gosta, não é gostoso. Aí você começa a ver resultado. Quanto mais resultado você vê, mais você gosta, mais você pratica. Só que quem está muito estressado, não é fácil. Por isso mesmo que a gente faz aquelas meditações ativas, que a gente poderia ter feito se fosse no presencial. E também que eu ensinei para vocês como meditar caminhando. Né? Quem falar que não pode, não tem tempo para meditar, aí você fala, você anda. Você vai de um lugar até o outro andando, você pode meditar. Só não pode ficar carregando bolsa, sacola, não sei o quê. Por isso que a gente tem que andar de mochila. Né? Eu tenho que andar até o metrô. Olha só, quantos passos tem até o metrô? Pois até lá você pode ir contando os seus passos, respirando enquanto vocês vão caminhando. Né? Não, eu não gosto de meditar. Você gosta de passear no Ibirapuera? Então vai, medite lá. Faça isso, faz a contagem. 4 passos para encher os pulmões, 4 passos para esvaziar, os olhos voltados em ângulo, mais ou menos de 30 graus abaixo. Né? Então, você está olhando mais para frente, né? Você não vai olhar muito para baixo, mas também não vai olhar em frente, senão você vai tropeçar. Seus olhos vão ficar mais ou menos 30 graus para baixo. Os braços soltos,
passos livres, 4 passos para encher os pulmões, 4 passos para esvaziar os pulmões. É fantástico isso. E mais, olha só o que a gente pode fazer também. Se você estiver com companhia, se não estiver caminhando sozinho, você pode andar de costas, que é uma experiência maravilhosa também. Sabe? Que, logicamente, quem está do teu lado vai te proteger para você não tropeçar, não cair, né? Por isso que não dá para fazer sozinho. Mas essa caminhada de costas é excelente, porque você vai ter outro ângulo, uma outra perspectiva. Tudo isso é importante. Então, usando a criatividade, nós podemos fazer tanta coisa. Ah, mas eu não tenho tempo. Você lava a louça? Medite lavando louça. Medita varrendo. Sabe? Então, não ter tempo não é desculpa. Seria talvez mais honesto da nossa parte dizer: eu não tenho vontade, eu não tenho disciplina, né? Uma série de outras coisinhas que a gente pode dizer também. Mas tempo não é desculpa, tá? Então, vamos... a mudança no cérebro vai acontecer. Vocês viram isso na aula que a Sheila deu logo no início e agora a que a Yara deu, tá? E se vocês quiserem, vocês podem ter muita literatura que vocês podem acompanhar, que são maravilhosas. Mas o mais importante não é a literatura, é a prática. É a prática. Aprender a estar presentes. Como é que eu sei se a minha meditação está funcionando? Se eu consigo ficar presente. Por exemplo, estamos aqui, né? Eu estou vendo o rostinho de vocês olhando para mim. Se você está conseguindo ficar totalmente presente ao que eu estou falando, isso já é o resultado da meditação. Se você está no seu trabalho, está totalmente presente no que você está fazendo, já é um bom resultado. Se você está desfrutando da companhia dos seus amigos totalmente presentes ali, o que eu estou falando de totalmente presente? É não pensar assim, ah, não, mas amanhã eu vou ter que trabalhar, vai mudar tudo. Não, neste momento eu estou me divertindo, neste momento eu estou me soltando, neste momento eu estou tão feliz, tão alegre, e ficar sem qualquer expectativa. Então, isso é estar presente. Não é só estar presente na meditação, é estar presente na sua vida. Quando a gente está presente na nossa vida, nós percebemos a vida acontecendo. Aí não vai acontecer assim, nossa, ontem foi o Natal e amanhã é Natal de novo? Onde estavam esses 300 e tantos dias? Onde é que eu estava? Não é? As pessoas idosas, pergunte a elas, o tempo passa depressa? Ontem eu era jovem, né? Então, é tudo isso que nós vamos precisar conseguir. E eu espero que vocês tenham muito presentes esse princípio operacional, esse looping operacional, âncora,
redução de envolvimento, relaxamento da lógica, perda da âncora e voltar para a âncora. Simples assim. E cada vez você vai conseguindo ficar mais tempo na âncora. E o que você não pode fazer de jeito nenhum? Perder a paciência com você. Perdeu, faz parte, volta. Perdeu de novo, volta. Perdeu de novo, volta. Assim, tá? E vamos ficar presente não apenas na meditação, mas ficar presentes na nossa vida, aqui e agora. Você vai tomar um banho? Toma banho mesmo, esteja totalmente presente, comungue com a água. Está comendo? Ah, por falar em comer, gente, ainda bem que eu falei em comer, porque senão eu podia esquecer. A próxima aula, que não será semana que vem, por causa do feriado na quinta-feira, nós não vamos ter aula semana que vem. A próxima aula, nós vamos fazer a meditação com alimentos. Tá? Quem já fez, eu sei que adorou, porque é delicioso. É literalmente delicioso, né? Porque a gente come. Então, nós vamos meditar comendo. O que a gente traz para essa meditação? Cada um vai preparar um prato para si mesmo. Nesse prato, vocês vão colocar exclusivamente coisas cruas. Frutas, verduras, legumes, tudo cru. Tá? Então, cada um vai montar o seu pratinho com muito carinho. Né? Cortar as frutas, lavar a verdura, montar um prato. Eu vou colocar no grupo fotos que os alunos tiram, né? Porque depois eu quero que vocês tirem foto do seu prato e postem no grupo, tá? Para a gente ver os pratinhos de vocês. Não é competição, não vamos ver qual é o prato mais bonito, mas simplesmente olha só, coloquei amor no que eu estou fazendo, eu me dediquei, tá? Então, nós vamos fazer essa meditação. Eu tenho certeza, porque já teve aluno que falou que foi a meditação melhor de todas, foi essa. Tá? E também já vi gente que conseguiu emagrecer o que não conseguia depois que colocou em prática a meditação. Pode falar, Dani. Então, a partir daquela meditação, toda vez que eu como frutas de manhã, né? Eu vou fazendo, meditando, agradecendo, a gente vai sentindo a diferença. Na refeição, Olha, agradecendo por quem comprou, quem produziu. Então, esse é maravilhoso, é muito bom. que legal! Que bom, Irani. Tá vendo? É colocar em prática, gente. Isso se chama colocar em prática, né? Então, que vai ser a nossa próxima meditação. Então, todos, por favor, se preparem com antecedência, né? Frutas, verduras, legumes, né? Quando é presencial, é muito gostoso, porque a gente faz isso em grupo, é maravilhoso, né? E aí eu sempre faço questão de levar algumas coisas não convencionais, né? E que todo mundo acaba provando e falar, nossa, porque nós não estamos ligados em nós mesmos. A gente pode ser egoísta, pode ser vaidoso, pode ser arrogante, mas está desligado de si mesmo. Olha que interessante. Quanto mais nós nos ligamos em nós mesmos, nas nossas percepções, por incrível que pareça, vai ficando mais fácil nos libertar.
do egoísmo, da vaidade, da arrogância. Olha que não é interessante isso? É entrar em sintonia conosco mesmos. Porque como é que eu vou amar o meu próximo se eu não me amar? E você sabia que a maioria das pessoas não se ama? Isso eu falo por experiência, pelos atendimentos que eu faço. A maioria das pessoas não se ama. Aí você fala, ah, não, mas não é o meu caso. Não sei, tomara que não seja. Tomara que não seja. Mas aí fica muito difícil. Quando é fácil amar o próximo, é sinal de que você se ama. Porque você não tem capacidade de amar o próximo se não se amar. Lembra que a gente já viu que o mundo é um reflexo de nós mesmos? O mundo é um espelho em que eu estou me vendo o tempo inteiro. Eu vejo aquilo que eu estou emitindo. Então, se eu começo a ver muita coisa negativa, é porque eu estou carregando muita coisa que eu não deveria carregar. Então, todo esse entendimento, toda essa presença que a gente tem que ter. Então, você tá andando na rua, de repente, sei lá, está fazendo alguma coisa, olha para uma pessoa, antipatiza com aquela pessoa, olha para outra, simpatiza. É tudo espelho. Então, em vez de acontecer isso de uma maneira, como é que, estou esquecendo a palavra, sem consciência, passe a ter consciência. Consciência dos seus sentimentos, consciência dos seus pensamentos. Preste atenção, porque você vai aprender muito de si mesmo, e não é do outro. Vamos então para a meditação de hoje. Alguma pergunta do que foi falado até agora? Algum depoimento? Nada? Tá bom. Não sei se isso é bom sinal, né? Espero que seja bom sinal. Vamos lá. É extremamente simples a âncora que a gente vai ter hoje. Todo mundo está acostumado com a respiração, né? Nós vamos tentar fazer a contagem, inspirar em 3 tempos, expirar em 6 tempos, né? Só que, além do movimento do abdômen, inspira, dilata o abdômen, expira, comprime o abdômen. Vocês vão prestar atenção que o ar entra nas suas narinas, ele entra frio. Quando ele sai das suas narinas, ele está quente. Então inspirou, sentiu, o ar está frio. Expirou, sentiu, o ar está quente. Então, é perceptiva, perdão, é uma meditação passiva concentrativa. Eu estou concentrado no calor que eu sinto nas minhas narinas. Inspiro ar frio, expiro ar frio. Tá? É essa a meditação. Alguma dúvida? Perdão, expiro ar quente. Eu falei expiro ar frio. Expiro ar quente. Alguma dúvida com relação a essa meditação? Não? Então, nós vamos
bem focados. Lembrem-se, ajeitem-se antes, tá? Ajeita, chegou na posição melhor, fica, tá? Não fique recostado lá para trás, com a coluna toda tortinha, não, coluna ereta, né? Sem rigidez. Os braços soltos, ombros relaxados. Se você estiver sentado numa poltrona, os braços podem estar no encosto da poltrona, tá? E se vocês sentirem uma coceirinha no nariz, é normal sentir isso, por uma vasodilatação periférica, às vezes provoca uma coceirinha. E uma coisa eu garanto, se você coçar, vai coçar o rosto, vai coçar o queixo, vai coçar a orelha, tá? Vai começar a coçar tudo. Mas se você sentiu e não ligou, some e não vem outra, tá bom? Então vamos lá. Vamos iniciar. Inspirando ar frio, expirando ar quente. O abdômen se movimenta. Quem já estiver com bastante prática pode dispensar a contagem.
Muito bem, vamos voltando. Isso, se der vontade de se movimentar, movimenta, der vontade de espreguiçar, espreguiça. Isso. Agora eu gostaria de saber de vocês como é que foi essa meditação, arzinho frio, arzinho quente, respiração. São âncoras muito gostosinhas. Queria saber se vocês conseguiram. Foi mais fácil, foi mais difícil? Pode falar, Cristina. Essa meditação foi mais fácil, mas eu tive muita coceira. Coçou a cabeça, coçou o rosto. Na cabeça eu não consegui segurar. Mas foi mais fácil. É um dos efeitos fisiológicos da meditação, é uma dilatação periférica dos vasos periféricos. É isso que provoca essa coceirinha, né? Mas com o tempo você para de sentir, você não vai sentir mais, viu? Com a prática. Mas é normal, é natural, viu? O importante é conseguir segurar. Depois não vai ter mais. Não, né? Obrigada. Você tem feito, Cristina, você tem feito normalmente? Tenho, até foi uma coisa que eu ia comentar aqui, eu participo estou fazendo, né, fluidoterapia na Casa do Caminho. E na última terça-feira, eu fui para a sala mais cedo, fica aquela musiquinha, né? Nossa, mas foi tão bom, Sheila. Eu consegui fazer assim, uma meditação, acho que de uns 12 minutos. Até a própria fluido foi muito melhor depois da meditação. Mas foi ótimo. Ah, que bom. Bom você ter comentado isso, viu? Porque qualquer atividade mediúnica, atividade de cura, tudo fica melhor quando a gente consegue meditar. Inclusive, durante o processo meditativo, o que acontece? Nós ficamos muito mais receptivos para as intuições, para a ajuda espiritual, porque nós entramos numa frequência vibratória muito favorável, elevada, né? Então, essa contato com os mentores fica mais fácil, tá? Eles têm uma dificuldade danada de chegar na gente, viu? Então, a forma de você chegar neles é justamente entrando nesse processo meditativo. Lembra que eu já falei para vocês que a meditação é uma prece sem palavras? E é verdade, vocês vão... Pode sentir, por exemplo, você falou, Cristina, que você estava na sala, né, se preparando, tudo, e você foi maravilhoso. O que você estava fazendo era uma prece sem palavras, era conexão direta. Afinal de contas, quem é que precisa das palavras na prece? É você, né? Os mentores não precisam das nossas palavras. As palavras que nós falamos é para que nós nos tomemos consciência do que a gente está sentindo, do que você está pensando, você está botando para fora, você está falando, né? Porque na É uma coisa realidade... mecânica. Hã? Muitas vezes a palavra é uma coisa mecânica, né? Exatamente. É engraçado, né? Às vezes eu vejo, né, a pessoa vai fazer uma prece, né? Então ela está falando de tudo isso, aí, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós.
uma coisa assim, muito estranha, realmente. É como, sabe, bater ponto, fazer, olha, faz parte, então vamos lá, vamos fazer o Pai Nosso, né? Vira um ritual, né? Uma coisa muito sem sentido, né? Por isso que a gente precisa se conscientizar que realmente a meditação é prece sem palavras, é conexão direta com a espiritualidade. Alguém mais quer falar alguma coisa? Por favor, Boa fala noite. alguma coisa. Boa noite. Oi, Rosângela. Pode falar, Rosângela. Hoje achei... Você está me ouvindo? Só não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Hoje foi muito difícil para mim. Eu não sei o que aconteceu, que eu parei, eu estou na minha sala, né? Eu fui meditar, eu fui para compromisso até dia 20 de setembro. Foi como se fosse uma fila, assim, o que eu tenho que fazer domingo, o que eu tenho que fazer sábado, o que eu tenho que fazer domingo, o que eu tenho que fazer na segunda-feira. Eu fui nos meus compromissos até o dia 20 de setembro. Uau! Eu tentei fazer um monte de coisa, depois eu tentei, eu gosto muito daquela música, Quanta Luz, né? Para me Sim. acalmar, mas hoje eu não consegui, não. Aham. Rosângela, você viu que você ficou envolvida justamente com os seus pensamentos, né? E não com a meditação. Mas faz parte, Rosângela, tenha muita paciência, viu? Perseverança, persistência, não desista em hipótese alguma, porque pelo que você está falando, você está precisando bastante da meditação. Então, precisa ter muita paciência com você. Inclusive, essa consciência de que você está falando tudo isso, né? Que você começou a fazer programação, né? O que pode acontecer, pode fazer? Por exemplo, agora meditar, fique presente na meditação. Aí eu vou fazer meu planejamento. Senta, pega vai fazer a marcação no celular, ou no caderno, ou no que for. Bom, deixa eu fazer o planejamento. Amanhã eu vou fazer tal coisa, vou fazendo toda a lista do que eu preciso, não sei o que e tal. Isso é planejamento, né? Então, estou presente no planejamento que eu estou fazendo. Está tudo certo, mas durante a meditação não é hora de planejar. Lembra? Não analise, não julgue, não crie expectativa, não se envolva nos pensamentos, tá? Mas beleza de você ter falado. Obrigada, Rosângela. Obrigado você. Irani, pode falar, querida? Então, hoje eu, sabe, desviei muito, mas assim, eu desviava, assim, segundos já voltava. Até a metade da meditação foi tranquilo, eu realmente foquei, né, concentrei. Mas tinha hora assim que aí eu escutava um barulho, tá, aí desviava um pouquinho, mas eu voltei. Então, assim, fui persistindo. Eu saí acho que umas 50 vezes. Sabe, o pensamento ia para lá, lembrava de alguma coisa, voltava. Então, realmente, é como você diz, é persistência. Uhum. É porque você estava meditando. A meditação é isso, é esse looping. Só que ninguém percebe a hora que você foge da âncora. Quando você percebe, já foi. É uma coisa que só percebe que depois já foi. Né? Se você percebesse antes, você conseguiria não ir, né? Mas você não percebe, você vê só depois. Volta, com toda tranquilidade, 50 vezes, 100 vezes. Perfeito, tá? É esse o processo, tá direitinho. Mais alguém? Não? Aí eu fico sem saber se vocês estão conseguindo, não estão conseguindo, né? Nesse ponto. No meu caso também fugiu muito. Então, como ela estava explicando que a mente não conseguiu ficar
focada, eu também não consegui ficar focado em vários pensamentos. Teve uma hora que eu achei que eu estava até sonhando, aí eu falei assim, eu estou dormindo, então aí eu vi que não estava concentrado mesmo, não estava conseguindo ficar. Certo. Você tem feito com frequência ou não, Rony? Eu tenho feito somente as sextas, Sheila, só as sextas. Só Não você. tenho, não faço com frequência. E assim, eu estou fazendo o ritmo de trabalho e eu acabo não conseguindo realmente fazer a meditação. Quando eu chego em casa, eu já estou saindo de novo, depois quando eu volto, aí eu quero dormir. Então eu tiro, Tá aproveito ok. mais para dormir. Mas aí que tá, por isso que eu falei, ache brechas. Porque você toma banho, né? Sim, sim. Então, você pode meditar no banho, tá? Você caminha, medite caminhando, sabe? Vai acrescentando, fique atento. Isso, Essa da caminhada foi uma que me chamou a atenção, porque como eu faço caminhada, mas eu já vou caminhando um pouco reclamando que eu estou cansado, que eu tô isso, estou aquilo e vou caminhando. Então agora isso que me chamou a atenção, eu vou mudar um pouco a forma de pensar e fazer a meditação. ai, que delícia. Sabe o que que é isso? É cuidado consigo mesmo. É despertando o amor por si mesmo, viu? É chegar à conclusão de que você é uma pessoa importante, Tá bom. tá? Porque, logicamente, todo mundo é importante, mas às vezes a gente não se sente tão importante, mas você é, viu? Você também, Rosângela, a mesma coisa. Parece distante essa palavra para a gente, né? Quando a gente para analisar. É isso aí, é isso aí. Lisete, pode falar? Então, como você está querendo ouvir, então vamos lá. Eu achei, assim, no meu caso, até bem mais fácil, porque na minha cabeça é como se eu tivesse duas âncoras, porque além da respiração, também observar essa questão do ar, e essa questão do ar ela é muito interessante, porque na hora que você começou a falar, que você estava dando a instrução, não tinha propriamente começado a meditação, mas aí o pensamento já vai, e eu já comecei a observar que realmente o ar ele entra mais frio e você sente quando ele sai que ele sai mais quente. Então, na minha percepção, ficou até mais fácil de se concentrar, porque você ficava sempre, o pensamento assim, sempre desviava um pouquinho, aí voltava a respiração e a questão da temperatura, entrar, né, com a temperatura fria, sair com a temperatura quente. Então, eu acho que melhora a concentração, entendeu? A concentração para ficar na meditação, para não deixar o pensamento sair, né? Para começar a analisar, julgar essas coisas, para não acontecer isso, ficar só ali na âncora mesmo. Que bom que funcionou bem para você essa âncora. Por isso que a gente precisa das âncoras. Fernando, você ia falar alguma coisa e desistiu? Sim, não, Sheila, para mim, eu como tenho praticado, uma meditação como essa é uma delícia, não dá vontade de parar de meditar, né? Dá vontade de ficar aqui a noite inteira só trabalhando esse processo. E dizer que tudo que você comentou está muito ligado a uma reforma íntima, né, Sheila? E a gente tem que praticar, a gente tem que se conhecer, tem que entender todas essas dinâmicas e realmente ir trabalhando mentalmente, melhorando como ser humano. É nessa linha aí que eu queria comentar. Ah, tá ok. É isso aí, gente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, semana que vem, vai ter o feriado na quinta, não tem aula na sexta. Semana seguinte, meditação com alimentos. Nós só temos mais 3 aulas, gente, tá? Para encerrar esse semestre. Só mais 3 aulas. Tá ok? Bom final de semana para vocês. Vamos meditar em todas as situações, gente. Tá? Acrescentar isso na nossa vida. Um beijo para vocês. E a lista de presença está disponível. E quem for no dia 24, por favor, coloque no grupo o nome, porque eu estou fazendo a listinha de todo mundo que vai para eu saber mais ou menos quantas pessoas são.
Então, não se esqueçam, avisem quem é que vai. Tá bom, bem? Ok. Beijo para vocês. Beijo.